pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da série O Escravo e a Coroa. Eu quero lembrar vocês que essa série está indo ao ar todos os dias da semana, à exceção de quintas e sábados. E agradecer a presença de vocês por estarem nos acompanhando nessa série de lives, onde a gente vai falar um pouco sobre o funcionamento da mente, do ego, segundo a Kabbalah, mas principalmente focados naquilo que a gente precisa compreender antecipadamente antes de estudar Kabbalah, porque existem uma série de mecanismos que são absolutamente naturais dentro de nós, mas que vão concorrer para poder evitar a entrada da Kabbalah. Não que os mecanismos sejam malignos, mas que, na verdade, eles oferecem uma resistência natural àquilo que a Kabbalah vai nos trazer, porque a Kabbalah, como a gente sempre repete aqui, ela não trata de absolutamente nada desse mundo, e como o nosso mecanismo está completamente habituado a lidar única e exclusivamente com coisas desse mundo, coisas físicas e materiais, quando a gente começa a falar de um aspecto mais abstrato, mas não menos verdadeiro, é muito difícil para a gente poder processar toda essa informação de uma maneira realmente profunda, como os cabalistas tentam nos transmitir, tentam nos ensinar ao longo dos tempos. Eu quero lembrar vocês, se você quer acompanhar esse material de maneira toda organizada, você pode entrar no nosso Instagram, que é @Escola de Kabbalah Brasil. Se você entrar no nosso Instagram, você vai lá, faz um clique na bio do Instagram e você vai ver lá que tem um link para o curso de Kabbalah e tem um link também para você poder entrar num grupo de Telegram onde a gente vai estar organizando todo esse material. Está sendo postado outros materiais ali. Ó, cachorro! Eu tenho cachorro. Não sei se vocês têm. Vocês têm cachorro aí? É difícil, né? Fica quieto, rapaz. Então, eu tenho 3, tá? 3 cachorros. E alguns latem, outros latem ainda mais. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Se você entrar lá no grupo de Telegram, você vai poder ver lá todo esse material organizado. E aí, eu peço a vocês que também convidem as pessoas que vocês conhecem, que querem estudar Kabbalah, porque a gente vai tentar transmitir aqui para vocês, ao longo do mês de fevereiro, muito daquilo que a gente chama de Kabbalah autêntica, mas de uma maneira muito verdadeira, muito honesta, muito sincera, porém nem sempre muito doce, nem sempre muito gentil, porque é isso que a Kabbalah se presta. A Kabbalah se presta à verdade, a libertar a gente de uma série de conceitos pré-estabelecidos que a gente tem, porque para você poder fazer a transição do teu nível de consciência para o próximo nível, que segundo os cabalistas é chamado de espiritualidade, a gente vai ter que romper necessariamente com uma série de conceitos, de pressupostos, conforme a gente falou na aula 1. Quero lembrar que na aula de ontem a gente contou aquela historinha que é muito famosa, aquela história do discípulo que encontrou o mestre lá na Índia e perguntou qual que era o segredo da sabedoria, como ele fazia para poder dominar o ego. E aí o mestre tinha dito para ele que o primeiro exercício era ele ir para casa e não pensar em macacos e voltar no dia seguinte. Acontece que é óbvio que o discípulo foi para lá, eu estou fazendo aqui de uma maneira mais rápida e resumida, porque a história a gente contou na aula de ontem, mas é óbvio que quando o discípulo foi e voltou, ele passou o tempo todo absolutamente perturbado com essa ideia do porquê, qual era a conexão, por que ele não podia pensar em macaco, e assim o mestre ensinou para ele a primeira lição, que é aquela de que você mesmo não pode dominar você mesmo. A Kabbalah também nos ensina alguma coisa nessa direção. Diferente de outras filosofias, a Kabbalah não vai dizer que você tem que controlar, reduzir os seus desejos, que você tem que bloquear o seu ego e etc. A Kabbalah vai dizer, sim, que todo o problema está no ego, mas ela também vai afirmar que a solução também está no ego. E que, diferente das outras filosofias, em vez da gente ficar contendo, reprimindo, o que a gente vai fazer, na verdade, através da sabedoria da Kabbalah, é desenvolver o nosso ego ao ponto máximo. Ressalva que desenvolver o ego não significa que você vai virar um cara doidão, que vai fazer só o que você quer, que vai virar uma espécie de marginal louco, fazendo um monte de estripulia e dando vazão a todas as loucuras que estão dentro da tua cabeça. Não é isso. Desenvolver o ego significa desenvolver a tua personalidade, a tua consistência interna, a um ponto.
que você vai encontrar cada uma das camadas de desejo dentro de você, até que você começa a encontrar uma camada mais oculta e mais profunda de desejos que são de uma outra natureza que as pessoas não experimentam nesse mundo, nesse planeta. Você só vai experimentar essas sensações e esses desejos quando você consegue se desenvolver até este limite, que é onde você vai fazer a transição de uma criatura que a gente pode dizer que é humana, para alguma coisa que a gente vai usar aqui uma linguagem que não é cabalística, mas que vai dar para você entender muito bem. Você vai passar do nível humano para um nível superior, para um nível sobre-humano. E nesse nível sobre-humano, a realidade interna é muito mais ampla, ela é muito mais densa, ela é muito mais consistente e, portanto, você vai encontrar desejos, sensações, emoções ali dentro que não são humanos, que você nunca teve. É a isso que a Kabbalah se presta, e essa história do macaco, ela é importante para trazer para a gente esta ideia, para começar a quebrar esse paradigma de que eu tenho que controlar o ego. Na verdade, eu não tenho que controlar o ego. Como a gente disse, eu tenho que fazer ele passar por um processo de desenvolvimento até atingir esse ponto. Acontece que para a gente poder se desenvolver e atingir esse ponto, conforme a gente falou na aula do passado, a gente vai precisar de uma atenção completa naquilo que a gente vai estar estudando quando estiver fazendo um curso de Kabbalah. Eu vou precisar me focar de uma tal maneira, porque o aprendizado da Kabbalah, ele não vai entrar em você a partir da sua mente, a partir do seu intelecto. Ele vai entrar em você a partir das suas sensações. E se a gente quiser ser mais preciso, o aprendizado da Kabbalah só funciona dentro da gente a partir dos nossos desejos. E nada mais do que isso. Eu preciso começar a desenvolver outras categorias de desejo, de modo que eu possa compreender, abarcar, de modo que eu possa assimilar aquilo que os cabalistas estão tentando transmitir. Porque diferente de tudo aquilo que a gente já estudou no nosso mundo, diferente inclusive da filosofia, onde você vai fazer uma série de abstrações para conseguir capturar aquilo que o filósofo está tentando te dizer, a Kabbalah vai ultrapassar esse limite humano e vai entrar numa outra dimensão esta, que a sua razão não é capaz de discernir, que a sua razão não é capaz de administrar e de funcionar de uma maneira tão líquida e tão fluida como ela faz aqui no nosso mundo, porque a razão é um instrumento da materialidade do mundo material. Se você quer transitar do mundo material para o mundo espiritual, saiba que a razão não vai ser a sua ferramenta. Você vai precisar de outras coisas. E o estudo da Kabbalah, um curso de Kabbalah autêntica, vai se propor a isso, e não a ficar te ensinando uma série de encantamentos para melhorar a sua prosperidade, fitinha vermelha para evitar mal olhado, etc, etc. A Kabbalah tem uma profundidade que você jamais conheceu, a menos que você já estude Kabbalah. Então, uma coisa que a gente quis deixar muito claro na aula anterior foi que o nosso ego, o nosso pensamento, o nosso sujeito, o nosso indivíduo, invariavelmente, por mais que a gente valorize de acordo com a nossa cultura, com a época que a gente está vivendo, por mais que a gente valorize aquilo que é científico, aquilo que é racional, aquilo que não é os impulsos naturais do nosso corpo, por mais que a gente valorize esse meio mais técnico de reagir, porque a gente acredita que é melhor ser objetivo do que subjetivo, a gente tem que admitir que é inevitável a subjetividade. Porque mesmo quando a gente tenta procurar ser frio, mesmo quando a gente tenta ser imparcial nos nossos julgamentos, a própria ideia de que a gente acredita que tem que ser imparcial é porque isso já é um valor que nós possuímos. Desta forma, se eu acredito e vou tentar exercer a imparcialidade, é porque ela já é algo parcial dentro de mim, porque é um valor no qual eu acredito. E uma vez que acredito que ser imparcial é mais positivo, eu vou exercer essa imparcialidade não porque sou imparcial, mas porque estou sendo completamente parcial com aquilo que eu acredito. E isso não é ser objetivo. Isso é ser subjetivo, ou seja, isso é atender à demanda do sujeito. E não tem problema nenhum com isso. Mas é importante que a gente saiba, porque assim a gente começa a quebrar algumas ilusões que a gente criou a respeito de nós mesmos, a respeito de como a gente faz as coisas. Essa história do macaco veio também para ilustrar um pouco disso para a gente, porque
O indivíduo que foi procurar o mestre saiu de lá achando que era uma tarefa fácil não pensar em macaco, porque ele praticamente nunca pensava em macaco. Mas bastou o mestre, alguém mais hábil que ele, colocar uma pequena sementinha através de uma palavra, macaco, para fazer com que a mente dele ficasse o tempo todo, 24 horas, girando em torno dessa palavra macaco. E é exatamente sobre isso que a gente quer falar na noite de hoje, nessa live de hoje, sobre a nossa linguagem. O que acontece, pessoal, é que existe uma diferença fundamental entre a linguagem coloquial, entre a nossa linguagem do dia a dia, a linguagem erudita, a linguagem que é usada na literatura, mas quando a gente vai falar de uma linguagem espiritual, ela vai transcender todas as dimensões possíveis e imaginárias. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Veja, a gente é constituído, o nosso julgamento, conforme a gente também falava já um pouco na aula anterior, o nosso julgamento ele é sempre baseado na nossa memória. Então, quando eu olho para alguma coisa e vou dizer se aprovo ou reprovo, quando eu vejo uma cena e vou dizer se concordo ou discordo, se eu acho que é bom ou ruim, se eu acho que é certo ou errado, todo esse julgamento, todo esse conjunto de valores que eu coloco para poder exprimir a minha sentença, o meu julgamento, ele é baseado naquilo que me constitui, na maneira como eu sou, na maneira do meu sujeito, na forma como eu funciono. E essa forma que eu sou, essa forma que eu tenho de funcionar, ela foi constituída ao longo da minha vida através das minhas experiências. Através da minha memória dessas experiências, é que quando eu vejo alguma coisa nova ou que já é conhecida, eu comparo com alguma coisa que já aconteceu, alguma coisa que já tem na minha memória e emito o meu juízo de valores, ok? O fato é que existem dois tipos de memória que a gente quer tratar aqui com vocês. A primeira memória é da experiência real, na qual eu tenho uma vivência consistente, na qual a minha opinião, na qual o meu julgamento vai ser baseado em alguma coisa que eu realmente vivi, que eu realmente conheço, que eu tenho propriedade para poder julgar de acordo com aquilo que eu vivi. A outra é baseada apenas em informação. E na época que a gente está vivendo, nos dias de hoje, cada vez mais o que a gente vê é diminuir o nível de experiência e aumentar o nível de informação. Qual que é o problema disso? Quando eu começo a ter mais informação do que experiência, e eu tinha citado na aula anterior aquela ideia de vulcão, a ideia de que se foi mesmo Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, se a Terra é realmente redonda, etc. Se a espécie humana realmente veio de uma espécie de macaco, de uma espécie de símio. O que eu estou querendo dizer com isso? Recordando brevemente aqui. Veja, o exemplo que eu dei na aula anterior foi o seguinte: a gente estudou na escola e a gente acredita muito na teoria da evolução. Eu não estou aqui colocando nada em xeque, só estou querendo que a gente pense junto a respeito do que eu estou querendo explicar sobre Kabbalah, sobre como funciona a nossa mente, usando esse exemplo, tá bom? Não estou colocando nada em xeque e também não estou aprovando nada. Então, o primeiro exemplo é assim: a gente aprendeu que o homem evoluiu a partir do macaco, porque a gente viu isso num livro de história. A gente aprendeu isso na escola. A gente vai ao médico e recebe uma injeção de penicilina quando a gente tem uma determinada infecção e a gente se cura. Mas a gente não faz a menor ideia do que é que foi injetado no nosso corpo. Quando a gente estuda que o homem evoluiu do macaco, a gente acredita nisso piamente e acha de verdade que isso é mais significativo, mais racional, mais moderno, mais importante, mais consistente do que acreditar que Deus criou Adão e Eva no paraíso. Ora, embora você, eu não estou falando do cientista, estou falando de você, pessoa comum como eu. Embora você não saiba que não há como provar que Deus criou Adão e Eva no paraíso, por que é que você vai acreditar que o homem veio do macaco? Porque Adão e Eva no paraíso está num livro. E a teoria da evolução das espécies está num outro livro. O fato é que você não tem nenhuma experiência consistente na tua vida, aonde você observou nenhum caso e nem outro. A gente acredita que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil,
porque foi isso que passaram para a gente na escola. Se tivessem dito que foi um tal de João Damasceno de Souza e Gouveia, você teria acreditado nisso também. A gente vê lá os crânios todos colocados em série. Você vê lá os crânios dos macacos, né, daquelas espécies de macaco que vão evoluindo até o ser humano, e de repente aquilo para a gente se torna uma prova. E se aquilo for um modelo feito em gesso ou em cerâmica? Você, como pessoa comum, não tem esse tipo de prova, não tem esse tipo de elemento, mas você acredita nisso, como acredita na penicilina, como acredita que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Eu não estou dizendo, novamente, outra ressalva aqui, eu não estou questionando nenhuma dessas três coisas, não questiono a penicilina, porque todo mundo sabe que ela funciona mesmo, tenho certeza que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, com algumas ressalvas, mas a questão que a gente tem que colocar aqui é que essa ideia equivocada que a gente faz, que nós somos racionais e que a gente acredita muito na ciência e que isso nos faz pessoas modernas, importantes e lúcidas, na verdade, não é bem assim. Porque acreditar em Cabral, acreditar na penicilina, acreditar na teoria da evolução das espécies, da maneira como nós acreditamos, é a mesma coisa que acreditar em qualquer história da Bíblia, em qualquer história do Upanishad, em qualquer história da Carochinha, é a mesma coisa que acreditar em Chapeuzinho Vermelho e no Lobo Mau. Porque não tem muita diferença. Nós não temos muitos elementos a mais para acreditar em uma coisa do que em outra. Simplesmente alguém contou para a gente, e a pessoa que nos contou disse, essa história é mais verdadeira por isso, e essa história provavelmente é uma fantasia por isso. O fato é que o nosso julgamento vai ser emitido, às vezes com muita veemência, baseado apenas em informação e não na nossa experiência real. Da mesma maneira, a nossa linguagem vai funcionar assim, e a gente vai sendo constituindo assim, e quando nós somos constituídos dessa forma, é inevitável que o nosso mundo interno se empobreça cada vez mais. Exemplo da linguagem, que é o que a gente quer trazer para vocês nessa noite de hoje. Pensa aqui comigo, acompanhe o raciocínio. Você já deve lembrar, não sei se aconteceu com você ou não, mas se não aconteceu, você deve conhecer alguém que viveu alguma coisa assim. Sabe aquela história daquela mãe que cuida das crianças, assim, que tem mais de um filho, e que de repente os filhos ficam fazendo bagunça, ou como os cachorros aqui agora, que vocês veem começaram a latir, e que de repente a mãe começa a perder a paciência e começa a gritar em casa? Imagina aquela cena meio caótica do dia a dia, de uma casa cheia de crianças, ou de uma sala de aula, com o professor batendo a régua na mesa e gritando, silêncio! Veja, o professor pede silêncio, fazendo barulho. Entende? A mãe, às vezes, briga com a criança porque a criança está muito irrequieta, a criança está muito agitada, ou a criança não tem paciência para nada, a criança fica batendo o pé, é uma criança angustiada, uma criança ansiosa, e a mãe começa a gritar com a criança e dizer que a criança tem que ter paciência. Como é que a mãe vai ensinar consistentemente uma criança a ser paciente, se na maior parte do tempo nem mesmo a mãe sabe o que é paciência? Porque, na melhor das hipóteses, o que vai acontecer com essa criança, que é provavelmente uma repetição do que aconteceu com a mãe dela, é que ela recebe uma informação e ela tem que ir sozinha, tentar entender o que é que isso significa e fazer um juízo daquela palavra, que no caso aqui é paciência. Eu conheci uma história muito engraçada, semelhante a essa, que a mãe estava muito irritada, porque tinha uma criança que sempre espalhava os brinquedos e fazia muita bagunça, e a mãe estava muito atribulada, e tinha um dia que essa mãe estava explodindo. Aí, ela chegou para a criança, essa história é real, tá? Ela chegou para a criança, brigando, falando alto, e disse assim, se você não guardar esses brinquedos agora, se você não tomar jeito, e ela já estava muito irritada, eu vou colocar você na linha, sabe esse linguajar? Eu vou colocar você na linha. A criança começou a dar gargalhada quando a mãe falou isso. E aí a mãe, que já estava irritada, explodiu, ficou mais irritada ainda e deu umas palmadas na criança. Depois de algum tempo, tentando entender por que foi que naquele momento que a mãe já estava irritada, a criança gargalhou quando ela disse que ia colocar a criança na linha.
O que foi explicado para a mãe foi o seguinte: a criança que estava lá brincando, dentro do seu universo lúdico, quando a mãe disse que ia colocar ela na linha, começou a imaginar o que é que aquilo significava. É óbvio que a criança não explicou assim para a mãe. Eu estou explicando para vocês assim, mas não foi dessa maneira que a criança explicou. Mas a conclusão é essa. A criança começou a imaginar que a mãe ia pegar ela pelos ombros e pendurá-la no varal. Porque isso é colocar na linha. Quando a criança imaginou isso, ela não conseguiu ficar sem dar risada. Mas por que a criança imaginou isso? Porque a mãe, querendo dizer que vai disciplinar a filha, diz que vai colocá-la na linha. E em nenhum momento considera o universo da sua criança, da sua filha. Simplesmente fala da maneira como está acostumada a falar. Nesse caso, a criança riu. Nesse caso, foi possível esclarecer o que é que estava acontecendo, mas em muitos outros casos, como no caso da paciência, isso não vai ser esclarecido. E você vai começar a atribuir certos valores e significados às palavras que não necessariamente são os significados que as palavras têm. Então, quando a mãe diz que a criança tem que ter paciência e a criança observa que a mãe não tem, quando a mãe fica exigindo que a criança pare de ser tão agitada ou pare de ser tão exigente, usando a palavra paciência, o que provavelmente vai se formar gradualmente na mente dessa criança, que depois virá a ser um adulto, é que a ideia de paciência é algo como que reprima os seus impulsos, pare com toda esta velocidade, com toda esta agitação, deixe de ser tão exigente. Talvez seja isso mesmo que a mãe esteja querendo naquele momento. Mas quando ela diz paciência e ela mesma é impaciente o tempo todo, fica impossível de você crescer como um adulto entendendo a profundidade que a palavra paciência tem. Porque paciência significa necessariamente que no momento onde eu estou irritado, no momento onde alguém me ofende, no momento onde eu estou diante de um cenário que me põe medo, no momento onde eu preciso de um certo autocontrole para não meter o pé pelas mãos e fazer o melhor possível, eu seja capaz de simultaneamente, enquanto sinto medo, angústia, ofensa, etc., etc., entender que o que a situação está exigindo, nesse momento que eu estou sentindo algumas ou todas essas coisas, o que a situação está exigindo é que eu tenha uma certa habilidade para poder lidar com tudo isso sem deixar que a minha ansiedade, sem deixar que os meus medos, sem deixar que o meu ódio, que a minha raiva, que aquela sensação de vingança, sem deixar com que as minhas angústias aflorem e tomem conta da situação e faça com que eu haja de uma maneira desequilibrada e inadequada e principalmente uma maneira pouco eficaz e deixe de produzir o melhor resultado que eu poderia produzir. Isso tem muito mais a ver com paciência do que simplesmente reprimir a si mesmo. Existe sim aí até uma proximidade entre as duas coisas, mas uma mãe que não aprendeu isso, não tem como ensinar isso para a criança. E assim, a gente vai produzir uma geração inteira de pessoas que vão gradualmente distorcendo o sentido real das palavras, e quando a minha linguagem se empobrece, a sociedade se empobrece, se corrompe, se denigre e você, como indivíduo, se afunda cada vez mais nessa lama. As pessoas dizem que amam umas às outras, mas não fazem a menor ideia do que é amor. Porque a palavra amor, assim como a palavra paciência, já está totalmente degenerada, denegrida, porque a gente perdeu o contato com aquilo que internamente é verdadeiramente amor e que a gente associa com essa palavra. Hoje as pessoas dizem a palavra amor ou dizem eu te amo sem estar sentindo isso, ou estão sentindo alguma coisa lá que elas acham que é amor, mas que está absolutamente longe do significado verdadeiro da palavra amor. Todo mundo deve conhecer aqui um vídeo muito famoso na internet de um rabino que vai contar a história do amor de peixe, que é uma história muito conhecida na Kabbalah e no judaísmo. Se você não conhece essa história,
Procura, porque ele vai contar muito melhor do que eu. De uma maneira resumida, existe o Rabino de Kortsky, que ele estava andando e viu um rapaz comendo peixe. Quando ele viu que o rapaz estava muito feliz e muito ávido comendo o peixe ali, ele sorriu para o rapaz e falou assim: nossa, você gosta muito de peixe? Você está comendo assim com muita vontade, com muita energia? E aí o rapaz olhou para o Rabino e disse assim: é porque eu amo peixe. Quando ele usou essa palavra, é porque eu amo peixe, o Rabino de Kortsky olhou para ele e disse assim: então é porque você ama o peixe, que você tirou ele da água, matou ele asfixiado, esquartejou ele, fritou e agora está mastigando e engolindo. É isso que você chama de amor? Percebe que até numa coisa corriqueira que a gente não dá atenção, se a gente começa a usar as palavras dessa forma, o que vai acontecer é uma corrupção interna da gente. Não pensa em corrupção como uma coisa pesada, que eu estou criando culpa em você, mas pensa que corrupção no sentido de que eu começo a distorcer alguma coisa que era muito importante, que vai me dar consistência, que se está distorcida, em vez de me dar consistência, subtrai a consistência de mim. Entende como essas coisas são importantes? Porque o que acontece? Quando eu disse no começo dessa live que existe uma diferença entre a linguagem coloquial, a linguagem erudita, mas principalmente entre a linguagem espiritual, eu quero que você agora faça um exercício breve aqui e pense junto comigo, recorde junto comigo algum livro que você leu, muito importante, ou alguma peça de teatro, na hipótese mais superficial, algum filme que realmente comoveu você. Pense em alguma história que foi contada por outra pessoa e que te comoveu. Tem muitas na Torá. Mas se você é mais leigo, não tem muita proximidade com a leitura da Torá, você pode lembrar de alguma coisa da cultura normal mesmo, da nossa cultura laica mesmo, da cultura nossa do dia a dia. Pense em alguma história que foi contada para você e que realmente mexeu com as suas emoções. Existe um livro infantil que chama Funchito e la Luna, do Mário Vargas Llosa. Se você procurar esse livro, você vai ver que é um livro muito simples para criança, mas quando você olhar as páginas, você vai ver a profundidade que aquele camarada consegue colocar numa história de criança. Eu costumo brincar que se um dia a gente estivesse perto dele e eu perguntar para ele como que ele faz para escovar os dentes, é capaz de eu chorar. Porque quando a pessoa tem essa consistência interna, ele consegue tirar isso para fora através da linguagem. E quando a gente se empobrece, a linguagem empobrece. E esse empobrecimento da linguagem vai empobrecer a gente também. Porque quando eu encontrar uma linguagem que é menos empobrecida que a minha, ela começa a se tornar algo inescrutável, algo que eu não vou conseguir compreender. Se eu não consigo compreender alguma coisa que é mais avançada ou mais consistente do que eu, e se eu tiver uma tendência a não insistir para conseguir desenvolver essa compreensão, o que vai acontecer comigo é que eu começo a perder as oportunidades de me desenvolver internamente, porque eu não consigo entender. O exemplo mais simples é esse que a gente vê nas escolas hoje, porque é que a maioria das crianças odeia matemática. Matemática é uma coisa muito bonita, mas via de regra, são raríssimos os professores de matemática que conseguem ensinar matemática e não alguma coisa que seja uma série de regras chatas sem significado para as crianças. Se você encontrar um professor de matemática que consegue te mostrar a beleza de como se chegou àquele entendimento, isso vai se tornar algo fascinante. Mas quando alguém diz para você, simplesmente decora que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, isso não faz nenhum sentido para você. E você decora aquela porcaria para tirar nota da prova e deseja esquecer aquilo o mais rápido possível logo em seguida. Mas, se você soubesse a história de como foi que se chegou naquilo, aquilo ia ser algo realmente encantador, porque é uma parte da história humana. Então, se eu começo a me afastar do conhecimento, porque o conhecimento começa a ficar alguma coisa muito difícil para mim, porque a minha linguagem empobreceu a minha cultura e a minha cultura me empobreceu como indivíduo, eu vou entrando numa espécie de redemoinho, numa espécie de ralo que vai me sugando para o fundo, justamente por causa da linguagem. Eu estou dando um tempo aqui porque a gente teve algum probleminha. Opa, voltamos, né? Deu uma pausada aqui no vídeo, mas acho que a gente voltou. Retomando aqui, se a linguagem
me empobrece, e se eu sou empobrecido pela linguagem, a gente começa a entrar numa espécie de ralo que vai me sugar para o fundo, porque eu vou cada vez mais perdendo o conteúdo interno, e cada vez mais vai sendo mais difícil, mais complicado tentar sair desse redemoinho que está me puxando para baixo, porque esse meu empobrecimento interno vai dificultar um mínimo passo que eu dê numa direção superior àquela que eu estou agora. Quando você já tem algum conteúdo, fica mais fácil, e você também já tem aquele hábito de insistir, porque você aprendeu como é que ganha esse conteúdo. Mas se você foi desistindo, você também somou dentro de você o hábito de desistir e de não conquistar. E isso tudo é um efeito da linguagem sobre a gente. Quando eu disse para você lembrar de alguma história da literatura, de alguns filmes que realmente te emocionou, você vai perceber que o que está por trás de toda aquela beleza foi a expressão do autor, através de uma linguagem, da forma como ele usa as palavras, que tornou tudo aquilo mais belo. Se você começa a entrar em contato com esse tipo de coisa, começa a acontecer o caminho ao contrário. Essa beleza que o autor consegue expressar através da linguagem, se ela consegue te sensibilizar minimamente, aquilo vai desenvolvendo você para coisas cada vez maiores, para situações superiores, para cada vez um mundo mais amplo e iluminado dentro de você. E é isso que os cabalistas fazem com maestria, porque mais do que um conteúdo interno desse mundo, um cabalista é aquele que atingiu a espiritualidade e que consegue transmitir através da linguagem dele aquilo que ele viu nos mundos superiores, aonde a realidade, aonde a doação, oposta à nossa situação, que é totalmente recepção, aonde a verdadeira espiritualidade reside, ele vai trazer isso para a gente através dos livros, através dos textos, através da sua expressão. Mas a gente está tão distante dessa realidade que a gente não consegue compreender. A gente não consegue compreender nem a Bíblia que tem em casa. A gente não consegue compreender nem o Novo Testamento. Muitas das passagens que Jesus enunciou, porque Jesus era um judeu que ensinava a Torá, a gente interpretou isso de uma maneira totalmente literal, porque a gente se empobreceu por dentro. E a gente está hoje como aquela criança que quando a mãe diz para ela que vai colocar ela na linha, ela acha que ela vai ser pendurada no varal, porque ela não consegue interpretar uma linguagem figurada. Os livros de Kabbalah, os textos de Kabbalah, a sabedoria da Kabbalah vai te levar para um outro nível de profundidade e beleza, mas que isso vai ter que ser feito de uma maneira paulatina, porque o nosso conteúdo, principalmente nos tempos modernos, onde a gente está mais baseado na informação, e na informação rasa, do que em alguma coisa mais consistente, isso foi fazendo com que a gente se afastasse cada vez mais dessa realidade espiritual tão profunda, e dessa forma fica cada vez mais difícil da gente compreender o que é que está ali escrito nos livros. Se você pegar o livro de Isaías, por exemplo, você não vai entender absolutamente nada do que o profeta está dizendo ali, porque a disparidade entre o que Isaías sentia, pensava e percebia, e aquilo que nós sentimos, pensamos e percebemos, é abismal. Então, se a gente não tomar um certo cuidado com a linguagem, por isso a advertência do Rabino de Kortsk, para aquele camarada que estava comendo peixe, é tão severa e, ao mesmo tempo, tão importante e fundamental para que a gente tenha uma vida melhor. Ok? Era isso que a gente queria transmitir nessa noite de hoje. Eu agradeço profundamente vocês e espero vocês no domingo com mais uma aula do escravo e da coroa. Lembrando que se a gente não entender todas essas questões aqui, se a gente não se libertar de tudo isso, quando eu entro num processo de empobrecimento, eu estou muito mais perto do escravo que da coroa. Por isso, atenção com a linguagem e até domingo com a nossa nova live do escravo e a coroa.